É isso aí, vamos começar o curso para valer de aprendizado de máquina 2. E a gente já começa esse curso com alguma coisa que liga bem com o curso anterior, que é aquele aprendizado de máquina 1. Se você não fez, se você não sabe o que eu estou falando, vou tentar deixar um card lá em cima. Se o Diego do futuro lembrar, ele vai deixar um card para vocês para a playlist do primeiro curso. Aqui então eu estou supondo que vocês já sabem o que é um modelo, que vocês já sabem criar modelos especificamente de classificação, tá? Lá no primeiro curso, a gente já viu combinação de modelos, mas lá era de combinação de modelos homogêneos. Então a gente viu, por exemplo, Random Forest, né, e algumas coisas de boosting. Aqui a gente vai aprender a combinar modelos heterogêneos. A gente já chega ali, vocês já vão entender melhor o que isso significa. Então, quem já fez o curso lá, né, quem já viu o vídeo de combinação de modelos homogêneos, card de novo, vai lembrar desse slide, que era muito parecido, exceto que não era esse layout rosa e tudo mais. Mas a ideia é a seguinte, a gente conhece um monte de algoritmo de aprendizado de máquina e a gente não sabe qual deles é melhor. Na verdade, não existe um único algoritmo que seja melhor para todos os casos. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente pode pensar, olha, se cada um deles explora uma estratégia completamente diferente, tem um viés assim, um viés assado, ele é melhor para isso, pior para aquilo e etc., por que a gente não pode explorar essas diferenças? Como é que a gente explora isso? A gente faz um comitê, a gente faz uma combinação desses classificadores. E aí a gente chama isso de modelos múltiplos, no caso de classificação, preditivos. E eles são preditores individuais, que a gente chama de modelos base, que eles são combinados ou agregados de alguma maneira, de tal forma que a gente tente fortalecer uma predição única. Tá? Esse, de alguma maneira, está aí de uma forma bem genérica mesmo, porque existe 1 milhão de jeitos de fazer, e a gente vai ver alguns aqui nessa aula. Eu vou começar com o experimento de Hansen e Salomon. De novo, se você já fez aprendizado de máquina 1, pode pular isso aqui, porque é igualzinho o que estava lá. O cachorro ficou até bravo aqui. O que esses caras fizeram foi um experimento partindo, né, aí dessa suposição de que os modelos múltiplos são bons apenas se os modelos individuais cometem erros independentes. Eles queriam mostrar isso experimentalmente. Isso lá em 1990, hein? Já faz bastante tempo. Os autores, então, eles mostram aí duas coisas que eu vou mostrar no gráfico já já. Primeiro, que o erro decresce linearmente com o número de modelos. Então, quanto mais modelo você coloca, menor vai ser a sua taxa de erro. Desde que esses itens estão aí. Todos os modelos tenham a mesma taxa de erro. Então, isso é verdade, né, para fazer com que esse decréscimo seja linear, tudo bem? E a taxa de erro tem que ser menor do que meio. Então não adianta ir pensando em classificação binária, tá? Não adianta o seu modelo ele ser tão ruim quanto aquele modelo que chuta na classe majoritária ou que joga uma moeda para cima para escolher qual que vai ser a classe que ele vai predizer, tá? E além disso, que todos cometem erros independentes. Então essa é uma suposição bastante teórica, tá? Porque erros 100% dependentes não é fácil de medir se são mesmo, não é fácil garantir que são 100% dependentes e assim por diante. Tá? Mas aí ele conseguiu mostrar algumas coisas com esses experimentos. Eles conseguiram, né? São dois autores, com um experimento. Então aqui nesse gráfico da esquerda, e essas figuras, na verdade, boa parte das figuras que estão aqui nesses slides de hoje, eu tirei de um dos livros que a gente vai usar aqui, que é o livro da Cátia Passelli, da Lorena e do André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho, que é o Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Isso mesmo. E aí lá eles mostram isso aqui, né? Se todos os seus preditores têm erro exatamente meio, na hora que você combina eles, você pode ir combinando 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aqui na verdade é 20 e 25, né? Tem algum errinho aqui de digitação na versão que eu tenho ali do livro. Você pode combinar até 25, que seu erro vai ser sempre meio. Né? Você nunca vai melhorar nada. Se os seus classificadores não são bons, então eles têm ali uma taxa de erro, de 0,55, o que vai acontecer é que você só vai piorar. Quanto mais você combina classificadores, pior vai ficando a sua classificação final ali. Tudo bem, vocês não sabem ainda como é que combina, tá? Então dá para ignorar isso um pouquinho. Se eu combinar agora modelos que são um pouquinho melhores do que o chute, né? Ou seja, a taxa de erro deles é 0,55, perdão, 0,45, eu estou pensando em acurácia aqui na minha cabeça.
Então o que vai acontecer é o erro diminuir, diminuir, diminuir cada vez que eu adiciono um novo classificador. E a gente pega um corte estranho aqui, porque o Diego da edição percebeu que o Diego da gravação não gravou explicando o que é essa figura aqui. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Imaginando que você tenha classificadores com 30% de erro, o que eles também mediram foi a probabilidade, né, de tantos classificadores estarem errando, né? Então aqui o que eles estão dizendo é que a probabilidade de 0 classificador estar errando é muito baixa, né? Ao mesmo tempo. Quer dizer, ninguém está errando, né? Todo mundo está acertando ao mesmo tempo. Já com 8, 9, né? Você tem aqui uma probabilidade um pouco mais alta, não é muito grande, tá? É coisa de 0,17 aqui. De ter 7, 8 classificadores errando, né? Nesse cenário. Agora, ele coloca aqui em cima já 24 classificadores, né? Dá 3%. Quer dizer que você tem 3% de chance de ter 24 classificadores em erro nesse cenário aqui. É baixo, né? Então ele diz, você tem um custo de colocando classificador, 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 mas aí também a chance de você tá um monte de cara errando ali e tal é muito baixa. Já essa figura aqui eu acho muito boa para mostrar a importância da independência dos erros entre os modelos, né? Eu tirei ela desse artigo que está embaixo, que na verdade é um tutorial feito pelo Moacir, professor do CMC USP, já faz um tempo, em 2011 lá no Civigraph, né? Mas é bastante legal e bem ilustrativa essa figura. Então aqui eu tenho 4 cenários. Em cada um desses cenários eu tenho 10 exemplos, então cada coluna aqui é um exemplo. Eu tenho 3 modelos que estão sendo combinados, 1, 2, 3, tá? Quando eu tenho um quadradinho branco, significa que eu acertei. Quando eu tenho um quadradinho preto, significa que eu errei a minha classificação para aquele exemplo. Então aqui, o primeiro exemplo, o modelo 1 acertou, o segundo errou, o terceiro acertou. Tudo bem? Se eu combinar isso aqui fazendo uma votação bem simples, né? A classe que tiver mais número de votos ganha. Então, nesse caso, esse exemplo aqui foi acertado, porque 2 acertaram. 1 e o 3 falaram que é da classe certa. Então, no geral, eu acertei. Beleza? O que vai acontecer? Né? Eu vou acertar esse exemplo, vou errar esse, vou acertar esse, vou acertar esse, vou acertar esse, vou acertar esse, errar esse e assim por diante. Nesse caso aqui, que os classificadores são bastante independentes, né? Na verdade, eles são independentes, a minha acurácia final é de 80%. Tá? Apesar de que cada um deles, a acurácia individual aqui, ó, dos modelos base é de 60%. Tá? Quando eles são idênticos, não tem muito o que fazer. É aquilo que o gráfico mostrou, o gráfico anterior mostrou. Né? Se eles erram exatamente os mesmos exemplos, a acurácia vai continuar sendo igualzinha, não importa quantos modelos eu colocar aí. Então, nesse caso aqui, a acurácia ficou em 6%. Tá? Agora, quando existe uma certa dependência entre os erros, tudo pode acontecer. Né? Pode acontecer, por exemplo, existe essa dependência de classificadores aqui, que acontece de ele acabar tendo uma dependência de erro mesmo, né? Então os caras erram juntos. Quando eles erram juntos, então muitas vezes eles estão votando errado junto, forçando que o exemplo fique errado no fim das contas. Nesse caso, vocês podem fazer a continha aqui, contar, vai ver que a acurácia fica em 40%. Quando você tem uma dependência do acerto, né, que já é melhor, né? Existe uma independência do erro, uma dependência só no acerto e tal. Aí você consegue fazer uma configuração melhor. Então, aí nesse caso aqui, ele consegue acertar 9 dos 10 exemplos, tem uma acurácia aí de 90%. Então, de uma forma geral, é interessante que os erros sejam independentes, né? Quando um erra, o outro não erra. Tá? Na verdade, é bom que seja negativamente correlacionado. Outra coisa é que cada modelo tem que ser melhor do que o modelo de escolhas aleatórias. Uma vez que você pegou um modelo baseado em jogar moeda para cima e colocou no meio da sua combinação, você está piorando o seu modelo final, que a gente chama de ensemble, né? O seu comitê. Mas aí as questões que ficam, no fim das contas, ok, eu já sei disso, que eu acabei de falar no slide anterior, mas eu ainda não sei como é que eu faço para combinar as previsões de modelos diferentes. Eu falei um jeito, que é a votação simples. Eu já chego lá. Outra coisa, como é que eu faço para gerar modelos diferentes? Essa segunda pergunta é uma pergunta com uma discussão muito importante quando a gente está falando de modelos homogêneos, né? Combinação de modelos homogêneos.
Ou seja, todo mundo é árvore de decisão, todo mundo é KNN, alguma coisa do tipo. Aqui eu vou fazer a resposta mais simples para a segunda pergunta, que é eu vou pegar classificadores que são completamente diferentes. Eu vou combinar um KNN com SVM, com Naive Bayes, com uma árvore de decisão e assim por diante. Então, esses caras já têm vieses diferentes desde o início. Ah, mas eu quero colocar mais e mais e mais classificadores? Posso? Pode também. Você pode misturar dois KNNs com hiperparâmetros diferentes, um SVM linear com um RBF e assim por diante. Você consegue garantir um pouquinho dessa diversidade que é preciso para que o comitê faça boas decisões. Então, acabou que eu me adiantei. Esse slide aqui está aqui para dizer, olha, heterogêneo significa algoritmos completamente diferentes e homogêneos, exatamente o mesmo algoritmo. Geralmente homogêneo a gente trabalha mexendo ali no conjunto de dados, tirando atributo, tirando exemplo, fazendo a reamostragem e coisas do tipo. Né? O heterogêneo não. O heterogêneo a gente geralmente deixa o dado como ele está e aí a gente só muda os modelos base mesmo. Beleza, como é que a gente faz para saber se os erros são independentes? Né? Existe um monte de medida. Eu costumava deixar uma outra medida aí, eu troquei para essa oferta da disciplina. Eu deixei esse kappa, né, que é um Interrated Agreement. Então você quer ver quanto que os seus modelos estão em concordância. Né? Então isso aqui, se é concordância alta, significa que tem dependência. Concordância baixa significa a dependência contrária. Tem esse menos aqui, né? Então esse cara vai para o negativo. E aí você não sabe o que é A, o que é B, o que é C, tá? Mas aí tá aqui embaixo a legendinha. Ah, é quando os dois acertam. Então veja que eu estou falando de par em par, né? Eu estou olhando dois modelos. Aí eu faço isso para todos os pares. E aí eu tiro uma média. Tudo bem? Então, par a par eu vou olhando isso, né? Se os dois acertaram, um exemplo, os dois erraram, um exemplo, eu somo um no A e no D, respectivamente. E aí, isso significa que eles estão dependentes, certo? Se o A e se o D forem números muito grandes, significa que eles estão dependentes, então eles estão sempre acertando e errando juntos. Já o B e o C significa que só o primeiro acertou, só o segundo acertou. Então, quando B e C são grandes, aí tá legal para mim, beleza? Então, vou esquecer esse fator aqui de normalização, pensa só em cima. Então, AD é ruim, então é bom que ele seja pequeno, e BC é bom, significa que é bom que ele seja grande, né? Então, eu queria que esse capa aqui fosse negativo, beleza? Façam isso aqui naqueles exemplos dos quadradinhos para ver o que acontece. Como a gente gosta de categorizar as coisas, né? A gente vai categorizar também como que são esses métodos de combinação aí, né? São dois tipos de categorias diferentes aí. E eu estou seguindo o que tem lá no livro da Kat, tá? Então, primeiro é votação versus seriação. Inclusive, seriação é um termo que não é lá muito comum, esse livro usa esse termo, depois eu vou explicar o que, que é, mas eu não consegui achar um consenso de nome para o que, que isso aí significa, tá? E também tem os modelos estáticos contra os modelos que são dinâmicos. Modelos não, método de combinação de modelos, tá? Então, o método de votação é o mais comum, por ser muito mais simples, tá? E ser bom. Geralmente é bom o suficiente, tá? E aí tem dois jeitos básicos aí de fazer isso. O primeiro é a votação simples. Votação simples é aquilo que eu já falei lá no exemplo dos quadradinhos. Então, se eu tenho 5 modelos base, esse aqui votou na classe 1, 2, 1, 2, 2. Então, eu tenho mais votos na classe 2, eu vou dizer que a minha resposta final é a classe 2 e pronto. Beleza? É votação simples. A votação ponderada é parecido, só que em vez de cada modelo me dar um único voto, 1.0 votos exatamente, eu posso fazer uma ponderação, falando, eu acho que é mais importante o SVM do que o KNN nesse caso. Então, o SVM dá um voto e o KNN dá 0,7, por exemplo. Algo nesse sentido. Como é que eu faço para ponderar? É subjetivo? Pode não ser subjetivo. Eu posso fazer uma rodada ali, um cross-validation, alguma coisa no treinamento, ver a acurácia média de cada um dos meus modelos e usar isso como peso. Tá? E aí o que vai acontecer é que no final, cada classe vai ter um número real e não mais um número natural, né, de votos. Então alguém pode ter 3,77 votos e o outro vai ter 4,25 votos. Ganha o cara de 4,25 votos. Beleza? Nada demais aqui.
Quando eu estou falando de seriação, eu estou falando sobre métodos que consideram um score lá na combinação. Então, a gente pensa, né, tem essa assumption aí, de que scores tem que se comportar como probabilidades, tá? Então, quer dizer que a soma de todos os scores aí para todas as classes, né, deu 1. Então, eu tenho um problema com 5 classes, eu pego, por exemplo, o KNN, ele vai me dar os scores por cada classe, e a soma da classe 1, 2, 3, 4 e 5 tem que dar 1. É isso que eu quero dizer com essa linha que está aí. E aí, para eu considerar os scores, e não mais simplesmente que o modelo A votou na classe 1, o modelo B votou na classe 2 e assim por diante, eu tenho que fazer algumas continhas. Mas essas continhas são simples. E para vocês verem quão simples que são essas contas que a gente pode fazer aí, imagine essas regras, né, que o Kittler definiu lá em 1990. Na verdade, ele não definiu, é mais um estudo de literatura, ver o que o pessoal tem utilizado, e tem um experimento interessante lá. Então veja, em 1990, é lógico que de lá para cá novas regras surgiram, mas só que a base está aí, não dá para fazer lá muita coisa diferente. Eu coloquei 6 aqui, lá no artigo tem muito mais, tá? Mas eu coloquei 6 aqui. Então vamos por partes. Eu estou pensando num problema que eu tenho mzinho modelos, né? Então um número m de modelos, e eu tenho casão classes, então eu tenho um número qualquer de classes. Aí eu faço um score para cada uma das minhas classes. Então para a késima classe aqui, ó, na regra da soma, o que eu faço é, eu passo em todos os modelos, vejo o score daquele modelo para aquela classe e somo, beleza? Então vamos lá, se eu tiver um KNN, um Naive Bayes e um SVM, eu vou na classe 1. O KNN falou para mim, ó, o score para esse cara é 0,3. O SVM falou é 0,7. E o Naive Bayes falou é 0,5. Bom, então meu score total aqui é 1,5. Beleza? Eu faço isso para a classe 2, faço isso para a classe 3. E quem ganha? Ganha a classe, a késima classe que tiver o maior S. Também não é nenhum grande problema, isso aqui é fácil até de entender. Eu posso fazer a mesma coisa para média. Isso aqui é igual, tá? Aí eu divido, a única coisa que eu divido aqui pelo número de modelos. Então isso aqui é se eu quiser ter um S que está entre 0 e 1. Eu posso fazer também a média geométrica. Então, na verdade, eu faço um produtório aqui do somatório, e aí, em vez de dividir por m, eu faço raiz de m. Essa média geométrica, na verdade, vem da regra do produto. Eu pego aquele somatório, tiro o somatório, ponho o produtório e vira a regra do produto. Tudo bem? Qual que é mais conservadora, né? A regra da média, da soma, elas são um pouco mais conservadoras, no seguinte sentido. Se para um modelo eu tiver um score de 0,9, isso não vai ser tão importante assim num conjunto grande de modelos, né? Vai somar um 0,9, mas se no outro ele somar um 0,1, fica a mesma coisa que eu tivesse somado 2 vezes meio, né? No produto, se aparece um cara com 0,9, eu já jogo ele lá para cima. Mas melhor ainda, se tem algum modelo que duvida muito que seja aquela classe e ele joga um score tipo 0,001, então eu quase que jogo fora a chance dessa classe ser escolhida pelo meu comitê, tá? Isso fica mais evidente ainda quando eu faço a regra do máximo ou do mínimo. A interpretação aí é o seguinte: o máximo é, se eu tenho um modelo que está muito confiante na minha classe, é ele que eu quero. O mínimo é, se tem um modelo que de jeito nenhum gosta da minha classe, de jeito nenhum vai ser ela. Tá? Então esse aqui quer saber o menor, dentre os menores scores, qual que é o maior. Tá? E aí vai, aí tem muitas e muitas regras e a gente pode testar. Falando nisso, vamos fazer um notebook. Esse notebookzinho que eu fiz aqui, ele é bem simples, no começo, né? Eu estou usando os datasets padrão do scikit-learn, eles não são as melhores coisas para se fazer, né? Para se usar aqui, porque eles são fáceis, eles são toy datasets, eles são pequenos, eles são fáceis, etc, né? Mas tudo bem, é só para não perder o foco. Então o que eu fiz foi, nesse caso eu estou lendo o dataset Wine, e aí eu estou fazendo um treino e teste split aqui e tal. Estou olhando quem que são as classes, né? 0, 1 e 2. Então tem 142 exemplos para o treino e 36 para teste, né? Daqui para frente eu tenho vários bloquinhos aqui, ó, fazendo uma árvore de decisão e vendo qual que é a acurácia dessa árvore, né? 91,6 é bastante. Então, de novo, né? São até que fáceis esses conjuntos de dados. Idealmente, seria legal ter uns caras que não chegam em 91, né? Mas vamos lá, é o que tem para hoje. Então eu tenho dois casos aqui de gente que chega em 91,6 e tal, tem uns 88, 69.
Vamos ver se é que a gente consegue melhorar isso. Eu não sei muito bem fazer uma moda, né? Só sei fazer com SciPy. Quer dizer, sei programar, mas eu acho que o jeito mais fácil que eu tenho é com SciPy, só que tem que fazer umas gambiarras lá, hein? Vamos lá. Primeiro vale ressaltar que dá para fazer, né, voting simples e ponderado com o seu próprio scikit-learn. Ele tem isso, tá? E também dá para fazer stacking com o scikit-learn. Eu não vou entrar aqui é só para mostrar o mecanismo. Então eu vou fazer a moda meio que na mão aqui. Então eu vou fazer um pred do voting que é igual a mode, né, que eu acabei de importar aqui do SciPy. E aí vem gambiarra de novo. Eu acho que eu tenho que dar um vstack aqui. Um vstack para eu colocar os meus preditores aqui, né? Na verdade as minhas predições. Era o TCT, o K-nearest neighbor classifier, o support vector classifier, multinomial naive base classifier e uma MLP aqui no final, né? Deixa eu só ver aqui o que sai. Vamos dar um print aqui no voting pred. Então tá vendo, ele sai aqui o mode, né, tem dois resultados, ele sai a moda em si e o count. E ainda ele sai de um jeito aqui que o size vai dar errado, eu acho. Vamos lá, vou fazer um outro bloco de código aqui então. Eu vou copiar esse cara, porque eu quero fazer isso aqui, né. Eu quero então saber a acurácia para o meu voting pred, só que eu quero saber o ponto mode. Vamos ver se está certo. Não dá certo, eu vou ter que fazer a gambiarra que eu achei que não ia ter que fazer. E é o seguinte, eu acho que é o shape, né? Que é o problema. Então, deixa eu ver. É isso mesmo. Então, voa lá. Aqui a gente já tem um voting simples. Vamos olhar as acurácias que a gente tinha. Eu acho que a maior que a gente tinha era 0.916. Eu fui feliz nesse exemplo sem querer. Se rodar tudo de novo vai dar outro resultado, né? Porque aqui eu não, não estou colocando com random state. Ó. Mas se mudar o random state vai dar outro resultado. Então façam o teste aí na casa de vocês. Mas é legal a gente ver o seguinte, né? Aqui eu consegui uma acurácia já bem interessante e eu queria fazer o experimento de tirar daqui dois preditores e eu vou tirar os dois melhores. Eu acho que foi MLP e foi a árvore de decisão. Então eu vou tirar daqui MLP e vou tirar a árvore de decisão só para ver o que acontece. Então vamos lá. E aí caiu bem o meu resultado, né? É 86.11. Ainda que ele segurou bem esse 88, apesar de ter esse cara com 69, esse cara com 80, ele conseguiu segurar bem ali em cima. Agora vamos fazer o contrário, vamos tirar os caras que estão pior, que são o SVM e o KNN. Então vamos aqui, a gente volta aqueles caras para o lugar, tira o KNN daqui e tira o SVM também, né? Vamos ver o que acontece. Opa, esqueci desse aqui. E aí eu chego aqui em 94, né? Então, quando eu estava completo, não sei se está saindo um miado da minha gata aqui, né? Quando eu estava completo, eu chegava em 97. Então, mesmo eu tendo uns caras com uma acurácia um pouco menor, eu consigo chegar num resultado interessante aqui, né? Só que, além de voting, vamos tentar também fazer um cara de seriação, né? Eu quero somar os prob-A, né? Que são as probabilidades, que são os scores. Eu vou somar. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Tudo que está aqui vai virar soma. Nem vai ter nenhum espacinho, não. Quando eu colocar disponibilizar isso aqui vai ter espaço, hein? Vai ser bonitinho assim, ó. E também não é o pred que eu quero, né? É o score. O score é prob-A. Aqui. Prob-A. E vamos lá, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, hein? A chance de dar errado é enorme. Soma de probabilidade e... Só que não adianta, né? Porque deixa eu só mostrar para vocês como é que sai isso. Ele vai sair a soma das probabilidades. Se quiser dividir por m, né? Que nesse caso aqui são 5 para ficar entre 0 e 1. Tudo bem, eu vou fazer isso. Eu vou dividir por 5 só para mostrar.
Então o que acontece aqui é que ele sai para o primeiro exemplo, a média, né, no caso aqui das probabilidades é 0,99 para ser da classe 0, e depois é, né, 0,05 e 0,02, 0,3, né, para as classes 1 e 2. Então não é isso que eu quero, eu não quero as probabilidades, né? Para usar Accuracy Score aqui, ó, eu preciso pegar alguma coisa aqui que seja a predição. E no meu caso é o argmax, né? Então eu vou pegar o argmax desse cara aqui. Então é prob A no eixo 1, né? No eixo 1, beleza? E vamos ver o que, que sai aqui. Rufem os tambores, saiu a mesma coisa, tá? Eu posso brincar também aqui de tirar alguns caras. Eu posso ir, deu a mesma coisa. Esse notebook vai estar disponível para quem estiver fazendo essa disciplina comigo, né? E aí vocês brinquem em casa aí. Tá vendo? Se eu fizer, ao invés da soma, eu fizer multiplicação, tem alguém que está puxando para baixo. Esse cara cai para 94. Então, pode ver que é bastante simples, né? O que eu estou fazendo. É realmente uma moda e aqui uma soma. E eu consigo resultados melhores do que com os classificadores base, né? Inclusive melhor do que o melhor classificador base. Beleza, voltando, a gente troca a categoria que a gente tá olhando, né? A gente olhou seriação contra votação, agora a gente vai olhar os métodos que são dinâmicos contra os métodos que são estáticos. Simples, método estático considera todos os modelos na minha combinação, que é o que a gente viu até agora, tá? Então não vou entrar em mais detalhes aqui. Já os modelos dinâmicos, eles realizam uma seleção dos modelos. Geralmente é para cada exemplo a ser classificado. Bom, a suposição inicial de fazer combinação de modelos é que eles têm vieses diferentes, eles erram de formas diferentes, etc. E geralmente esses erros, eles são baseados em como que o nosso modelo se comporta em determinadas regiões de espaço. Então o modelo, ele tem uma decisão tal no espacinho, numa região aqui do meu espaço de exemplos, o outro tem uma decisão na outra região ali de exemplos e assim por diante. Então, provavelmente, né, vai acontecer de um modelo acertar mais aqui e o outro acertar mais aqui e vice-versa, né, o outro errar aqui, etc. Tá? Então, esses métodos dinâmicos são baseados nessa ideia. Chega um novo exemplo, ele vai lá e fala, para esse exemplo aqui, eu acho que é melhor eu usar o modelo A. Para aquele outro exemplo, é melhor usar o modelo B. E como é que ele faz isso? Um dos jeitos de fazer isso é usando meta-aprendizado, que vocês ainda não sabem o que é. Eu vou abstrair aqui, vai ter uma aula de meta-aprendizado, e aí eu vou voltar nesse exemplo aqui, tá? Então eu vou mostrar um algoritmo, sem falar o que é meta-aprendizado, só para mostrar como é que funciona, tá? É um exemplo. Esse algoritmo já é antigo, esse Model Applicability Induction. Ele é tão antigo que ele virou um conceito, não um algoritmo, né? Então tem variações disso ao longo do tempo. Mas ele é legal de observar como é que funciona, tá? E você faz o seguinte, imagina que você tem aqui um modelo, desculpa, um conjunto de dados, e a gente chama de conjunto de dados no nível 0, tá? Aquele conjunto de dados original, você tem aqui os seus atributos, nesse caso é um exemplo com genética, tá? Então ele quer saber se, dado essa cadeia aqui, né, de caracteres, de proteína e tal, se ele é membro ou não de uma determinada família. Então a classe é essa. O que eu faço é o seguinte, eu pego um modelo, e aí eu faço um cross-validation, leave one out, isso vai depender de qual que é o tamanho do meu conjunto de dados, tá? Geralmente você faz um cross-validation aqui, e aí você faz o seguinte, para aquele modelo, esse exemplo aqui, aquele modelo acertou ou errou? Ah, acertou. Então beleza, o que eu faço é, eu crio um novo conjunto de dados aqui, que a gente chama de nível 1, e aí eu pego e copio esse exemplo aqui, então tá vendo, são os mesmos atributos, ó, TA, CG, TA, só que eu troco a classe, ao invés de falar que ele é membro, eu falo, esse modelo acertou esse exemplo. No próximo exemplo, eu faço a mesma coisa, eu copio aqui os atributos, só que nesse caso meu modelo errou, então eu ponho menos. E assim eu vou fazendo, certo? E aí eu crio um conjunto de dados desse, de nível 1, para cada um dos meus modelos. E aí eu faço o quê? Crio um modelo para cada um dos conjuntos de dados de nível 1. O Model Applicability Induction original, ele monta uma árvore de decisão. Tá?
Isso é discutível, porque tem vários jeitos de fazer, por isso que eu falei que isso acabou virando um conceito, tá? Então aí o que acontece é, você vai lá e faz os modelos de nível 1, que são os metamodelos, então como eu disse para vocês, ignora um pouquinho esse meta que está aí, ah, que aí ele vai me dizer o seguinte, né? Se você tiver o atributo tal maior do que 5, então vai para um lado da árvore, senão você vai para o outro lado. Que nesse caso aqui, né, como é discreto, é A, B, C ou D. Não é A, B, C ou D, né? É T, A, C, G e é isso. C, A, T, G e C. Eu não sei mais, estou perdido. Mas beleza. E aí você monta então sua árvore de decisão e você vai olhando, né, para os seus valores de atributo, até que você chega em um nó folha, e aí você fala, para esse exemplo aqui, o meu modelo, o meu metamodelo, está dizendo que eu vou acertar esse exemplo. Então eu vou pegar o meu modelo, feito lá no nível 0, e vou aplicar ele. Quer dizer, ele vai ser parte do meu subconjunto de modelos base que formam o meu comitê dinâmico. Tá? Se eu tenho um outro modelo base, que para o modelo de nível 1, ele fala, olha, para esse exemplo aqui você vai errar, eu tiro ele. Então, o meu comitê ele não é mais feito com todos os modelos bases que eu tenho disponíveis, e sim com um subconjunto de modelos base, cujos seus modelos, metamodelos, né, de nível 1, dizem para mim, olha, eu acho que você vai acertar esse cara aí. Então você tem uma chance grande de acertar mais do que se você usar todos os modelos do seu conjunto de dados. A que custo? Custo computacional de você fazer os caras de nível 1, treinar novos modelos, então tudo isso no treinamento. E na hora da produção ali, né, de fazer o teste, de colocar em produção o seu modelo, etc., você tem um custo de passar em cada um dos modelos de nível 1 para você saber se você vai aplicar os modelos de nível 0 ou não. Então tem um passo a mais aí que pode ser custoso. O MAI falou, vou colocar uma árvore de decisão aqui pelo principal motivo de ser alguma coisa muito pouco custosa. Então, quando chega um novo exemplo, os modelos, metamodelos ou modelos de nível 1, eles são pouco custosos, você define rapidinho quem vai participar do seu comitê ou não. Essa é a ideia. E aí eu parto para uma coisa um pouquinho diferente, que continua sendo um jeito de combinar as minhas decisões, tá? Mas é um pouquinho diferente de todas essas coisas que eu falei até agora. É um jeito novo de criar uma regra. E também você pode falar que é meta-aprendizado. De novo, vocês não sabem ainda muito bem. Lá na aula de meta-aprendizado eu vou retomar tudo isso aqui. Tá? Então é o seguinte. A gente já viu algumas formas de combinar resultados, mas tem umas formas que são mais complexas. E o exemplo que eu vou dar, a gente chama de stacking, ou generalização por pilha. Não é difícil entender. É o seguinte, pensa no método de seriação. O que eu faço é, eu tenho lá um exemplo, eu tenho os meus modelos bases, então meus classificadores já treinados. Eu estou chamando de nível 0 aqui de novo, tá? Então eu tenho lá classificador 1, classificador 2, assim por diante. Ele solta para mim os scores para cada classe, né? E aqui na frente, no final, eu faço uma soma, ou um produto, ou um máximo, ou um mínimo, alguma dessas coisas que a gente já viu lá, para dar a previsão final. E se, em vez de eu definir uma regra, eu deixar um algoritmo de aprendizado de máquina definir essa regra para mim? Aí entra a generalização por pilha. Nessa ponta aqui, a função de combinação ela não é mais dada por uma regra pré-fixada, e sim por uma regra aprendida. E como é que a gente faz isso? De novo, a gente faz modelos, a gente faz conjuntos de dados de nível 0 e nível 1. Aqui já é um pouquinho diferente. O de nível 0 é exatamente aquele do exemplo anterior lá do MAI. Só que o nível 1 eu não copio mais esses exemplos que estão aqui não, tá? O que eu faço é o seguinte, eu vou lá, pego o modelo 1 para a classe 1, vejo qual que foi o score. Então aqui eu tenho duas classes, membro e não membro, né? Então o modelo 1 para a classe 1 o score foi 0,51. Eu ponho esse cara aqui. O modelo 1 para a classe 2 o score foi 0,49 e ponho o score aqui. O modelo 2, classe 1, 0,13. Modelo 2, classe 2, 0,87. Modelo 3, classe 1, 0,12 e assim por diante. Então eu crio novos atributos. Esse meu conjunto de dados de nível 1, os atributos e os valores dele, né, são as probabilidades ou os scores de cada modelo para cada classe. E aí a classe não tem mais aquela de errei ou acertei. A classe é membro, membro, não membro, membro, não membro, membro, assim por diante. E eu passo isso num algoritmo de aprendizagem de máquina.
tá? Eu já brinquei um pouco com isso, colocando uma rede neural aqui no final, porque é bom, né? É conveniente. Esses caras aqui, eles são numéricos, eles estão entre 0 e 1, ele está prontinho para eu jogar numa MLP ou alguma coisa do tipo. Ah, se você não sabe o que é uma MLP, tem uma aula de MLP meio ruim, mas tem lá no card, beleza? E aí, eu troco aquela função de soma, de multiplicação, etc., por uma função que é uma combinação de todos esses scores, e costuma ser muito bom. Eu ouso dizer que o stacking, né, que é a generalização por pilha, se não é o mais usado, é um dos métodos mais usados para fazer combinação de classificadores hoje em dia. Na verdade, por um bom tempo já isso vem se estendendo. É legal, brinquem com isso. E é isso. Até a próxima. Eu queria dizer, nesse slide aqui, que eu queria colocar a figura do Capitão Planeta aqui, mas hoje, em uma reunião, eu descobri que as pessoas da idade de quem está fazendo essa disciplina, boa parte não sabe quem é o Capitão Planeta. E aí fica aqui a minha indignação, porque é por isso que as pessoas não sabem cuidar do meio ambiente hoje em dia. Assistam Capitão Planeta. É isso.